Você mencionou uma coisa aí que eu creio que é muito importante para os pastores que vão estar assistindo depois, a respeito da saúde do líder, né? Nós carregamos um peso muito grande, uma responsabilidade grande, mas também futuramente uma cobrança bem grande, né? Do próprio Deus. Exato. Como é que você vê, ou o que você faz para talvez equilibrar bem a tua saúde, manter a tua saúde espiritual em dia, para que isso não pese em você? A realidade nós temos que saber temperar as coisas. Uhum. Tem muita situação, como líder, como pastor de uma igreja, nós temos um defeito muito grande. Vou falar um defeito. Você vai entender o porquê. Que aí eu vou dar. A gente só tem um só? Não, são vários, são vários. Mas a realidade, o defeito maior que nos traz, acredito eu, que nos traz um problema, uma consequência que pode nos levar a uma depressão, que pode nos levar a um desânimo, é nós abraçarmos os problemas dos outros 100% para nós. E isso é algo que nós temos que aprender. A palavra de Deus fala que nós devemos amar uns aos outros, amar ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos cuidar uns dos outros. E a cobrança em cima de um líder, em cima de um pastor, ela é grande, porque as pessoas olham para o pastor assim, não, ele pode me ajudar. Ele tem que me ajudar. E é algo interessante, algo que eu aprendi comigo, eu não abraço, eu ajudo, mas não tomo o problema para mim. Essa é a questão. É onde eu levo dentro da palavra de Deus, mas eu não pego aquele problema para mim. Aí eu falo assim, eu vou buscar no Senhor, eu vou buscar dentro da palavra um refrigério para minha alma, porque a gente sabe que se você pastoreia aí uma igreja com 100, 200, 300 membros, você sabe que a cobrança vai ser muito maior. E tem pessoas que são crentes já de muito tempo, cobra do pastor uma visita, cobra do pastor isso, cobra do pastor aquilo, e não entende, o pastor também é humano, o pastor também tem problemas. Então, assim, eu aprendi para mim, para eu não ter a minha saúde, meu físico, a minha espiritualidade enfraquecida, eu não tomo problema dos outros para mim. Eu ajudo em oração, eu ajudo no aconselhamento, na palavra, mas eu não carrego aquilo para mim. E nós temos esse defeito, que é o único defeito, de pegar os problemas para a gente. E muitas vezes, se eu não consigo resolver, eu quero insistir em tentar. Pera lá, tem coisa que não sou eu que resolvo. Tem coisa que a própria pessoa tem que resolver. Então, o conselho que a gente precisa, dentro da palavra de Deus, é você resolver. Eu vou te ajudar, mas de que maneira? Aconselhando e conversando. Então é algo que eu acho interessante que a gente vê quando uma pessoa toma aquilo para ele. E querendo ou não, é uma carga pesada. Do momento que você toma a decisão de pastorear, e não é uma decisão sua, né? É uma decisão quando Deus determina que você vai estar à frente do ministério e pastoreando, automaticamente Deus vai te dar forças para aquilo. Então, é algo que... Só que você não tem que tomar aquilo para você. Porque aquela carga não é sua. Você vai ajudar, quando a Bíblia diz suportar uns aos outros, é você dar só o suporte. É eu chegar para você e te dar um suporte. Falar, não vou carregar o seu problema para mim. Eu vou te dar um suporte para você conseguir vencer o seu problema. E as pessoas misturam muito isso. E pegam para si o problema. Aí é onde vem as consequências. É porque para pastor muitas vezes existe o que muitas vezes é chamado de a síndrome do Salvador, né? A gente carrega uma responsabilidade que não é nossa. Quando eu saí do ministério, né? E sei que, especialmente aqui estão assistindo aqui, eu sou da cidade, né? Todo mundo sabe. Muitas vezes foi cobrado isso de mim, no sentido de você precisa voltar a pastorear, porque as pessoas estão se perdendo porque o Senhor não se posiciona. Eu tô assim, mas eu não morri por elas. Eu não morri por elas. Claro que não. Quem morreu é Jesus. Então, o relacionamento seu e Cristo tem que estar bem. Porque o papel do pastor é nada mais do que apresentar Cristo de qualquer maneira. Exato. E que a pessoa tenha isso, né? Uma vez, no meio de uma conversa,
uma irmã da igreja chegou e falou, porque eu tinha mencionado que eu ia tirar férias. Aí a irmã da igreja, ela era uma moça mais jovenzinha, ela falou assim, ué, mas você vai tirar férias? Eu tô assim, vou? Ela, ué, mas não sabia que pastor tirava férias, não? Misericórdia, aí eu vai. falava, ué, você quer que eu trabalhe 24 horas por dia, fique de plantão para todo problema? É difícil isso, né? É. E você mencionou exatamente essa questão. Como é que você, de forma prática, você vê assim no teu dia a dia que você impõe limites na sua vida? Ou barreiras para que isso talvez não comece a afetar a sua saúde espiritual, a sua saúde familiar também? Quais são os limites assim que você coloca? Você fala assim, ó, daqui não passa. A realidade é, Daniel, a gente tem coisas que você tem que impor o seguinte, assuntos na igreja se resolve na igreja. E assuntos que vai ser tratado dentro da igreja tem que ser na igreja. Eu não tenho que carregar isso para minha casa ou para minha vida diária de trabalho. Uhum. Então tem muita situação que, igual você falou, as pessoas confundem muitas coisas. Por eu ser pastor, eu sou obrigado a não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro. Eles esquecem que a gente também é ser humano. Nós também temos o cansaço físico, nós temos o cansaço... Então, o limite que eu coloco é assuntos de igreja, é tratado na igreja. Então, eu não levo aqueles assuntos ali, eu sou pastor na igreja. Então, ali na igreja, eu vou tratar assuntos pastorais, assuntos ministeriais. Então, é algo que a gente tem que limitar assim. Não, eu não vou trazer esse assunto aqui para minha casa. Porque na minha casa eu sou marido, na minha casa eu sou pai, e na minha casa eu sou o provedor dela. Então é onde eu tenho que... O limite é aqui, é onde eu vou estar exercendo a minha função, que é dentro da igreja, eu sou o pastor da igreja. Claro, o ministério ele não vai sair das minhas costas. Onde as pessoas me veem, lá vai o pastor. Né? E qualquer erro que eu tiver, olha o pastor. Então, assim, sempre tem a cobrança, igual você falou. Mas é interessante que se nós não colocarmos um limite, peraí, esse assunto é tratado aqui dentro da igreja, eu preciso... Qualquer coisa. Ô pastor, lá na igreja a gente conversa. Porque o meu telefone ele é aberto. As pessoas têm o meu número. Pastor, meu irmão, lá na igreja nós conversamos. Minha irmã, lá na igreja nós conversamos. Então, eu evito mensagem. Raramente eu comento em postagens. Eu faço parte de vários grupos do WhatsApp da igreja, de grupo de homens, grupo de jovens, grupo de teatro. Eu faço parte de todos eles. Mas eu não comento em nenhum deles. É um limite que eu coloquei para quê? Para que eu também me guarde. Porque tem muita coisa que, se envolvermos demais, vamos ser cobrados mais do que já somos. Então, o limite é assunto de igreja, é na igreja. Aqui dentro da minha casa, eu sou o marido, o pai. Então, aqui dentro da casa, não vamos tratar de assunto de igreja. Então, são muitas coisas que, se nós não limitarmos, nós vamos levar o ministério para situações que não tem que ter o ministério, tem que ter o pai. Se tem situações que não tem que levar o ministério ali, eu tenho que ser o marido. Então tem muita coisa que nós temos que limitar. Então é o limite que eu coloco. Assuntos de igreja, é na igreja. Eu não vou levar para dentro de casa. Então, são limites que impomos. E assim a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. Porque eu vou falar para você que eu estou pastoreando tem 5 anos. Mas que eu sou um cristão servo de Deus, eu vou falar que tem 48 anos. Porque eu nasci num lar evangélico. Né? E nós viemos aprendendo com o passar dos anos. Já auxiliei vários pastores. Fui auxiliar, ajudei em várias igrejas. E eu vendo a situação que os pastores passavam, eu falando, se um dia o Senhor aprover ao Senhor que eu venha liderar algum ministério, ou tomar frente de algum ministério, isso aí eu não quero para mim. Eu quero limitar isso. Não, isso aí eu não posso carregar comigo. Porque senão nós nos machucamos. Como líder, hoje nós vemos que é difícil você ver um líder confiar de conversar com outro líder. Aí é onde não há um tratamento, porque tem coisas que nós só nos tratamos se nós conversarmos. Esse bate-papo que nós estamos tendo aqui é um tratamento para mim, é um tratamento para você, é um tratamento para quem vai estar ouvindo e quem vai estar assistindo. Sim. Porque é algo que sim, você precisa ter alguém que você possa
confiar, para conversar, desabafar e orar. Porque o ministério, tem uns que têm mais experiência, vai ter pessoas aí de 60, 70 anos de ministério, pastoreou muitos anos, tá jubilado, está aposentado. Você fala assim, não, eu posso contar com ele para me dar uns conselhos, por que não? Uhum. E é isso que nós precisamos reaver de novo. Confiar em alguém para poder nos ajudar. Porque como líderes, nós nos guardamos. Eu não vou desabafar com ninguém, não vou conversar com ninguém. E por que você acha isso? Porque a realidade é que se nós não pudermos ter alguém para orar e conversar, como é que alguém sozinho? A própria Bíblia, quando ela fala assim, é melhor andar dois do que só. Por que andar dois do que só? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Uhum. Então, Daniel, nós precisamos entender assim, eu preciso ter alguém que me auxilie. Eu, como pastor, eu preciso preparar obreiros que vão estar me auxiliando na minha ausência, que vai estar me auxiliando no momento de oração. Eu preciso ter alguém caminhando comigo que eu possa olhar para ele e falar assim, esse eu posso confiar, porque esse aqui vai me ajudar, se eu precisar. Sim. Né? E muitas das vezes nós precisamos procurar alguém também mais experiente, com mais experiência do que nós, por que não? Para chegar para ele e falar assim, ô meu irmão, me ajuda aí, e eu falo isso porque graças a Deus me colocou, né, junto com o pastor Alex. E o pastor Alex, um homem que tem mais de 30 anos de ministério. E ele é um que eu posso confiar. A hora que eu ligo, a hora que eu converso com ele, ele me aconselha. Pastor, não sei a decisão que eu tomo aqui, o que o senhor acha? E ele me aconselha dentro da palavra, ele me ajuda. Então é isso que a gente precisa. Porque senão, como você vai tocar o seu ministério se você não tiver alguém de confiança? Aí nós podemos levar assim, Jesus ele escolheu 12 homens. Mas por que Jesus precisava escolher 12 homens para caminhar com ele? Se for analisar, não. Jesus Em teoria, não, né? Não, em teoria, Mas desses 12 homens, ele tinha 3. E desses 3, ele tinha um, que era mais chegado. Eu posso dizer assim, a Bíblia não relata pra gente, mas eu posso dizer assim que esse um era o um em que ele podia contar. Dele chegar e falar, olha, eu preciso que você faça isso para mim. Então é algo assim que a gente precisa entender. Nós não podemos achar que nós somos super-homens, nós não somos. Nós temos um ministério que foi nos dado por Jesus Cristo, porque ele, quando ele deixou os ministérios dele para nós. Falou assim, eu preciso que vocês cuidem. Agora, quando ele fala, vocês têm que amar ao próximo como a vocês mesmos. Como é que eu vou poder te aconselhar ou te ajudar se eu não estou cuidando de mim mesmo? Mas a pergunta fica aí, o que você acha que é o maior fator entre os líderes que não deixam que eles sejam vulneráveis um com o outro? A realidade, na minha opinião, aí eu vou dar a minha opinião, acredito eu que, infelizmente, o ser humano ele tem uma certa preocupação e ele olha um para o outro como um concorrente. E o momento que os pastores entenderem que nós não somos concorrentes, nós somos todos, eu vou dizer assim, cada um num ministério. E cada ministério tem um sistema, e cada pessoa, por isso que Deus determinou várias, uns como evangelistas, outros como missionários, outros como doutores, professores. Então, se você for analisar, cada ministério tem um sistema. E cada sistema desses ministérios vai ter pessoas que vão adaptar melhor. E, infelizmente, o ser humano ele leva tudo como uma concorrência. E isso faz com que eles se afastem. Do momento que você está pastoreando uma igreja, o ser humano, né, nós vamos citar o ser humano em si, ele olha e fala assim, esse é mais um concorrente para mim. Sim. Eles não entenderam ainda que o ministério pastoral tem ovelhas de todos os jeitos. O próprio Jesus Cristo, quando ele disse para Pedro, Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Tá. Então, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não são nossas. Eu tenho uma frase que eu falo, as pessoas até acham engraçado. Que eu falo, eu não sou pastor. Aí eles olham para mim, como assim? Eu estou pastor. Aí eu falo, eu não entendi. Não, realmente, se você não levar a frase
ponta da caneta mesmo, você não vai entender. Porque quem falou que é o pastor, o bom pastor? Jesus. Jesus Cristo. Jesus é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Eu faço parte do rebanho de Jesus Cristo. Mas ele me deu a função de pastor. Por que ele me deu a função de pastor? Porque ele foi para o céu. Lá no céu, ele não vai pastorear ovelhas no céu. Lá no céu, ele vai preparar o lugar para receber as ovelhas que foram pastoreadas aqui. Sim. E eu, como recebi essa função, eu preciso entender, você não é o meu concorrente. Você é o meu companheiro que está cuidando do rebanho que Deus colocou na sua mão. Sim. O rebanho que Deus colocou na minha mão, nós vamos estar cuidando. Sabe por quê, Daniel? O dia que nós entrarmos perante o dia do julgamento do trono branco, que nós chegarmos perante Jesus, ele vai olhar para você e para mim e vai fazer a mesma pergunta. Cadê as minhas ovelhas? Ele não vai perguntar o nome da igreja. Ele só vai perguntar, onde estão as minhas ovelhas? Então, assim, na minha opinião, é o que eu estou falando. Sim, as pessoas enxergam uns aos outros como concorrente. E isso tem que acabar. Isso é algo que precisa acabar. O que você enxerga assim como o fim, o resultado final de que se isso realmente acabasse, quais seriam os benefícios entre a comunidade brasileira? Para mim, eu até vou mais além. Se acabasse essa disputa entre homens, porque para o reino de Deus essa disputa não deveria existir nunca, ajudaria muito, porque a comunidade em si se beneficiaria num geral. Porque, não sei se você já reparou, quando é feito um evento especial, que vai ser algo para um crescimento espiritual, eu acredito que nós poderíamos ter um local muito maior para reunir um povo muito maior e mediante a reunião, as pessoas ainda não entenderam. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, quando nós falamos assim, as pessoas, mas como assim? Só um no meio da multidão tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas a Bíblia fala que eles estavam todos reunidos. Então é na reunião que há a multiplicação de pães. É na reunião que há a transformação de água em vinho. É na reunião, na comunhão, na união é que há milagres. Então são situações, eu acredito que espiritualmente nós poderíamos levar para o mundo espiritual agora. A união de todo esse rebanho, que não há uma disputa. Nós somos unidos num só propósito. Isso aí faria com que houvesse mais de Deus para nós. Seria mais bênçãos de Deus para nossas vidas. O momento que aí é onde vem, uniu todo mundo, todos estão juntos. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Não, pode distribuir, que vai alimentar 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Então é algo assim que o momento que acaba, se houvesse a decisão, nós não somos rivais. Nós somos todos povo de Deus. E unisse os líderes, e unisse mais, um ajudando o outro, não haveria pastores doentes. Não haveriam pastores necessitando de um apoio, igual nós temos visto nas datas atuais. Grandes homens renomados tirando a própria vida. Por quê? Porque não tem apoio. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Você vê aí, você fala assim, um pastor de igreja, um pastor americano de igreja grande, com muitos membros, tirou a vida. Como assim? Você vai no Brasil, o pastor fulano de tal se suicidou. Misericórdia. Então é algo assim, eu acredito da maneira que o dia que entenderem que nós não somos rivais, nós somos todos um só povo, a bênção do Senhor seria maior e nós teríamos condições de ajudar esses outros líderes que estão passando por situações, porque aí nós conheceríamos um ao outro. Sim. Como é que eu vou saber que você está passando por uma situação dessa se nós não temos diálogo, uma unidade ali para conversar? E nós sabemos que tem pastores que estão tentando fazer isso. Tem pastores que estão tentando reunir os pastores do local. Sim. Mas você não vê o apoio. Na verdade, foi uma outra razão porque esse momento aqui começou. É uma ideia de trazer e começar diálogo, né, entre os pastores.